eu sempre via o Arigó, antes de conhecê-lo, antes de estudá-lo, eu via ele, o jeito rude, né, que era a imagem que eu tinha de um homem rude, na verdade era Dr. Fritz que era assim. Zé Arigó era uma pessoa simples, alegre, comunicativa, brincalhona, né? O apelido dele de Arigó significa caipira, capial, gente simples, né? Da roça. E ele era assim, ele era uma pessoa muito simples, né? Muito brincalhona. Todos gostavam de Arigó na cidade, né? Mas quando tinha essa possessão benéfica, como eu falei, de Dr. Fritz, né? Ele ficava com a personalidade do Dr. Fritz, falava com o sotaque alemão carregado nos R's, né? Lógico que falava um português, mas com Sim. sotaque alemão, né? Então, quando viam Arigó falando diferente ou com a personalidade diferente, já sabiam que não era ele, que ali estava o Dr. Fritz, né? Interessante. E eu vi um pouco sobre a Leida Oliveira, que conviveu com ele, né? Sim, Dos 10 aos 23 anos dela. E ela fala algo interessante que quando ele via um enfermo, ele já tinha algum sinal na áurea ali, algum sinal de que se era possível a cura, se tinha talvez ali um merecimento, você pode falar essa questão também. E porque, como você disse, tem uma equipe, né? Então acredito que a própria tem equipe não equipe. era só o doutor, tinha até uma equipe espiritual ali que já. Exatamente. Acho que eu imagino que até enquanto as pessoas estavam na fila, já tinha ali uma leitura de cada Sim, já caso, tinha a anamnese de todos os pacientes. porque aqueles que não tinham, é interessante que ela fala que aqueles que não tinham como ser curado, aqueles que estavam com a desencarnação próxima, ele não punha nada na receita, indicando o remédio. Então, quer dizer, já estava ali, ó, vai desencarnar próximo. Até como um respaldo dele próprio, do Sim, Arigó e desse trabalho, ele não punha, porque imagina, eu tô para desencarnar, eu vou lá, e aí ele me dá um remédio, e como já tá para desencarnar, ele toma o remédio e desencarna. Era um material perfeito para os sim, acusadores, né? sim, Então sim. ele colocava lá na receita dele, ele colocava uma frase do evangelho, e ó, evangelho de manhã, de tarde e de noite, né? E tinha um símbolo. E aí só quem digitalizava ali, né? Como que a máquina ali, né? Que transcrevia, Datilografava. que transcrevia a receita, quando via o símbolo, não falava nada, mas falava, ixi, esse já tá para partir, para voltar para a verdadeira vida, né? Vamos dizer Sim, assim. sim. E eu acho interessante, porque às vezes a gente tem um olhar, vida, ingênuo do próprio plano espiritual. Como se o plano espiritual não tivesse cronograma, ordem, planejamento. Não é isso? Exatamente, exatamente. E por isso bom, a gente fala em Arigó porque era a pessoa física que as pessoas viam, né? Falavam que Arigó já sabia de tudo, já sabia se a pessoa estava ali só de curioso, já sabia se era alguém que estava ali para prejudicá-lo, ou se era um paciente, ou como esses casos você falou, se que não tinha cura, eles já sabiam tudo porque Acho que se fosse nós na fila, ele ia falar, aí, veio investigar o quê? eu acho que aconteceu isso comigo lá em Ribeirão. Ai, Mas eu ai. te cortei, perdão. Não, não mas era isso mesmo. Só ia ressaltar o que você já falou dessa equipe toda que Fritz não trabalhava sozinho. Aliás, a especialidade de Fritz, né, era com os problemas oculares. Por isso que Arigó fazia muitas cirurgias de catarata, né? Tem muitos registros dele operando as vistas, né, das pessoas. Não que ele não soubesse fazer outras coisas, mas tinha toda uma equipe. Então, Dr. Fritz, ele designava o médico especialista daquela doença que a pessoa tinha. Então, nem sempre era Fritz que operava, né? Era Interessante. através de Arigó, mas eram outros médicos espirituais, não só Fritz. Fritz foi o nome que se destacou, porque foi praticamente o mentor do Arigó, mas a equipe era enorme.
né? Perfeito, excelente. O próprio Divaldo Franco fala, né, que quando teve em visita com ele, viu ele, um rapaz naquela fila esperando tanto caso grave, e o rapaz estava com a unha encravada. É, E ele não fazia distinção de auxílio, de quem sim, procurasse ele pudesse auxiliar, poderia ser até uma unha encravada, ele sim, se dedicava, né? Tamanha empenho na tarefa ali, né? exatamente. Não importava a, A condição, a né? condição, né? Tem, Todos eram tem um caso funcionários. que essa lei ela conta, que me marcou, que tinha um rapaz que tinha uma filha muda. E ele levou essa filha pro Arigó e falou, ó, eu queria uma resposta sua. Né, ali, lógico, o Arigó, mas era o Dr. Fritz ali, né? Todos os médicos que eu vou, todo lugar que eu vou, fala que a minha filha não tem como voltar, não tem como falar, ela é muda e não tem jeito e tal, e eu vim aqui saber de você, a tua resposta. E aí o Dr. Fritz diz, né? Ó, você não, antes de casar, você tem a esposa, a mãe da sua filha, né? Ele, não, mas o que que tem? O que que tem a ver isso? Não, você era noivo, você não foi noivo? E você não abandonou o noivado nas vésperas ali do casamento? E aí ele começou a gelar, né? E como que ele sabia Como é disso? que E ele sabe? que relação tinha ela Um noivado, com o caso da filha, né? como Aí desse. fala, então, e aí o caso, né? A lei dali conta que ela tinha, por conta disso, por essa desilusão amorosa, por ele ter prometido ali e não ter cumprido, né? A união deles, ela se suicida. A noiva, a ex-noiva, no caso, prejudicando a garganta. Então, ele fala, ó, essa sua filha é um compromisso com a sua ex-noiva que voltou agora como sua filha. Olha só, Então o caso dela não é, é, não é a tem tarefa, jeito. não é operável, tal. Então a gente vê que analisando a gente consegue ver as leis de causa e efeito, os resgates, né? Perfeitamente, Então acredito perfeitamente. que tem muita comprovação do que a doutrina já nos apresenta, né? Sim, sim, sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.